conflito aqui, né? De ciência com a fé. Poxa, mas se eu já vou me colocar em risco para talvez ficar um viciado, será que eu já estou pecando? Então, isso tem que ser trabalhado, na opinião, muito na igreja. Por quê? Para mostrar assim, olha, talvez você tenha vulnerabilidades, talvez você tenha fator genético que não deu para você achar que tinha o controle e não tinha. Pois é, até porque senão cria-se um outro peso. Já é um peso onde você já não está conseguindo carregar toda essa questão falado, social. Tá, pastor? Não é verdade? É a primeira vez que isso é refletido aqui. Não é? Não existe essa reflexão. Por conta de uma informação que eu tive lá, não lembro se foi o pastor Humberto, enfim, dizendo isso. Ó, a gente na igreja a gente vai ter que estar preparado para essa questão, porque o vício, se está na Bíblia, né, o pastor pode falar que tem a ver com pecado, né, algo nesse sentido. E se ele começar a ficar com vergonha de ir na igreja buscar religiosidade, por conta desse diagnóstico, não depressão, ansiedade, aí ele vai perder as duas bases, que é a família e a igreja. E hoje, nos Estados Unidos, o ano passado saiu, que é de todos os vícios, cocaína, crack, opioide, o que mais tem relação já é o suicídio. 1 em cada 2 pessoas viciadas em jogo de azar pensam em suicídio, 1 em cada 5 tenta o suicídio. Isso já é uma realidade. Olha isso. A outra coisa também, que é importante a gente falar, agora já parte da questão do governo. O governo deveria ouvir as autoridades. Pegar um grupo de psiquiatras. Sim. Senta aqui, vamos lá. Qual o grande prejuízo se a gente autorizar o jogo aqui? Perfeito. Qual é a opinião de vocês? Mas isso não é feito. A única ressalva que tem para se jogar hoje é jogue com responsabilidade. Que é isso? Que responsabilidade tem alguém que está vivendo um peso, uma compulsão nisso, hein, doutor R? Perfeito. Saiu agora, recentemente, eu dei uma lida na conclusão da CPI das bets. Repito, aqui a psiquiatria ela não tem religião e não tem lado político, né? Ela afeta todo ser humano. Então, estamos falando aqui não de política. E vi também as considerações que o Tribunal de Contas da União fez sobre os planos de ação que o Ministério da Saúde tem feito para essa temática. Primeiro, que foi rejeitado, né? Tudo da CPI foi rejeitado. E ali tinham propostas interessantes. Por exemplo, de tirar a questão dos jogos que tem uma resposta muito rápida de até 3 segundos, fazer um cadastro nacional de CPF para quem joga, para ser compatível com a renda. Quer ver um exemplo? Ó, estamos falando dos jovens. O córtex pré-frontal, que é a área que segura, que trava os impulsos, que o freia, ele só é formado, maturado lá por volta de 25 anos. Já esse sistema de recompensa, que é o que libera a dopamina, que é o que tem potencial do vício, com 13 a 14 anos ele já está ativo. Então pensa um jovem que tem um carro que acelera, mas que o freio não funciona. Então ele tem um potencial de vício muito maior do que o adulto. O que as bets fazem? Enche de propaganda de neuromarketing para essa população e coloca os influenciadores para influenciar, para normalizar essa situação. Por isso que fizemos uma live nessa semana com o Felca e semana passada com o Matheus Costa, 2 influenciadores que negaram milhões com uma responsabilidade social. Ok. Mas aí o jovem não pode jogar, né? Menor de 18 anos. O que mostrou na CPI das bets? A cada 3 apostas realizadas, uma é insight legal, que o governo... 2 são insights ilegais. Então, você não tem controle disso. E na CPI diz que 10,95% dos jogos foram feitos por menores de idade, onde a média inicial dessa turma foi de 13 anos. Ou seja, porque entra lá um bônus lá no videogame normal, do tipo, aposte sem risco. A criança não tem esse controle, então ela começa daqui a pouco a tentar recuperar a perda. E daqui a pouco ela já está no vício. Então, entendendo que todos temos que buscar esforço, uma sugestão, por exemplo, quer ver? Já que os jovens ele pega o CPF do pai e da mãe e se cadastra, bota reconhecimento facial na hora de jogar. Então, ou seja, tem medidas para atenuar, né? Só que a única questão que vieram cobrar foram os influenciadores, do tipo, você não se sente mal de estar divulgando bets? Ora, ele está com o regulamento debaixo do braço. Se é ético ou não, cada um tem a sua, mas ele não é um crime. Por isso que a gente valoriza os que são éticos e não aceitam, em bem dos jovens principalmente.
Mas o pastor Léo tem toda a razão. Ou seja, se está liberado... Quer ver outra coisa, pastor? Um dos motivos que o governo colocou para você liberar as bets, você teria mais fiscalização e mais impostos, né, sendo arrecadado. Tá bom. Acabamos de falar aqui já a gravidade que está. Por exemplo, mais de 50% da classe C, D e E, que são os que jogam, estão endividadas dos que jogam em relação a isso. Então, isso aumenta a criminalidade, né? Aumenta outras doenças físicas, enfim. Então, o jogo ele vai gerar um custo para o Brasil, né? Por exemplo, em relação à saúde, muito grande. Então, ou seja, o dinheiro que está sendo arrecadado do imposto não vai suprir o dano que vai ser causado para recuperar a turma que está jogando. Mas, mesmo assim, não foi colocado na CPI das bets um projeto de lei que pegue o dinheiro que está sendo identificado com o imposto, que seja utilizado para construção de CAPs, centros de atenção psicossocial, de treinamento, de capacitação, de propagandas, ou seja, o dinheiro que está sendo arrecadado, além de não ser o suficiente, se fosse usado todo para recuperar o problema, não está sendo usado nenhum real para isso. Ou seja, vai aumentar muito esse custo, então é uma falsa sensação de que vai arrecadar mais. Então nem a justificativa faz sentido. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui. Queria falar agora, doutor Erva, de um assunto também muito complexo, né? Sobretudo nesses últimos dias agora com a IA. Muita gente se automedicando. Tem gente, acredite, já chegou para mim na rádio, a gente se consultando. Quer dizer, a IA agora virou terapeuta, virou um médico. Ela fala, eu estou com uma dor aqui do lado direito, aqui embaixo do peito, o que deve ser? Aí o inteligência artificial vai falar, qual é o remédio que eu tomo? Olha que